Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, graças a Deus por mais uma escola bíblica dominical, neste dia 30 de outubro de 2022. E temos como tema o cuidado que devemos ter contra os falsos profetas. Texto áureo, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus, a verdade prática. Os falsos profetas, eles andam contra a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do povo de Deus. E para a nossa meditação, com base no texto bíblico, eu convido você a abrir sua Bíblia em Ezequiel capítulo 13, do versículo 1 ao 10. Amém? Ezequiel, capítulo 13, do versículo 1 ao 10, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam, e dize aos que só profetizam de seu coração: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estar firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: O Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e faze que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tivestes visão de vaidade, e não falaste adivinhação mentirosa, quando dissestes: O Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: Como tendes falado vaidade, e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade, e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Portanto, andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma leitura feita em classe. Toma a frente, Senhor, desta escola dominical e abençoa cada um de nós. Possamos aprender, Deus, contigo neste dia para a glória do teu nome. Jesus, fica conosco. Amém. Glória a Deus. E nós temos aqui, amados, a introdução. A palavra de Deus, ela deixa bem claro sobre a existência dos falsos profetas, né? Quem não lembra da grande advertência do Senhor Jesus Cristo, quando os apóstolos ali mostraram toda a estrutura do templo. E o que ele nos disse?
né? Que muitos viriam no nome dele, muitos falsos profetas, e que nós deveríamos estar atentos. E isso a gente tem visto já acontecendo no mundo. Muitos vindo no nome do Senhor Jesus. E como é vir no nome do Senhor Jesus? É justamente pregar, glória a Deus, no Evangelho, né? Contrário à vontade do Senhor, se fazendo de homens de Deus, né? Mas o Senhor, Ele nos alertou sobre isso. Podemos ver que as profecias estão se cumprindo. Tudo que um dia Jesus falou está acontecendo. O que aconteceu com Jesus lá no templo em Jerusalém, há muito tempo está acontecendo nos nossos também. Estão esquecendo do céu e focados aqui. Estão pensando que o meu Jesus não vem mais. Estão juntando tesouros que ficam na terra, mas a juntar tesouro no céu quase ninguém quer mais. O que impera é a falta de amor e a hipocrisia. Estão brincando, estão zombando do Deus poderoso. Estão fazendo do santo uma mercadoria. Eles não sabem que isso é tão perigoso. O que alguns chamam de igreja e de obra de Deus nem se parece com aquilo que Jesus falou. Irão descobrir que quem mudou foram eles, meu Deus não mudou. Deus não mudou. Deus não mudou.
Os homens foram quem mudaram, meu Deus não mudou. Glória a Deus. Então nós temos visto, amados, que realmente essa lição é uma lição que nos alerta para algo muito perigoso, né? A ação dos falsos profetas é algo muito perigoso dentro das igrejas. Por causa disso, muitos, né, já apostataram da fé, já saíram do lugar onde não deveriam nunca ter saído, né? Deixaram sua congregação, foram para outras, né? E o papel que Deus tem numa determinada localidade conosco não é aquele papel. Quando a gente sai, glória a Deus, sem direção de Deus, a gente sai do foco. E grandes são as consequências, né? Que a gente possa estar sempre, glória a Deus, atentos à vontade do Senhor em nossa vida. E a palavra-chave é falsidade. E o primeiro ponto, sobre os profetas. A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés. A dos sacerdotes era apresentar o povo a Deus, né? Glória a Deus. E dos falsos profetas? Dos falsos profetas era contrapor os profetas de Deus, né? E desviar o povo do caminho de Deus. Este é o perigo. O termo profeta, esta palavra hebraica é usada, né, como navir, glória a Deus, e quer dizer, dá uma ideia de porta-voz ou orador. E a gente vê isso quando Deus chama Moisés, né? A gente vê isso em Êxodo 4, do 10 ao 15, Deus chama Moisés e diz que Moisés ia ser como Deus e Arão ia ser como profeta. E o que Moisés falava, Arão repetia. Então isso é a simbologia daquilo que Deus fazia com os homens que ele chamava para ser profeta, né? Deus falava e os seus profetas diziam que Deus falava. Glória a Deus. E nós sabemos que existem outros termos para designar os profetas. Deus falou também sobre mensageiro, a gente vê isso em 2 Crônicas 36, do 15 em diante. Embaixador, né? O profeta também era chamado de embaixador, Egeu, capítulo 1, versículo 3. Servos de Deus, né? E do Senhor, Romanos 14, 18. Homem de Deus, Deuteronômio 33, 11, 1 Samuel 9, 6. E a palavra profeta é de origem grega também. Glória a Deus. E ela significa falar antes de acontecer, né? Glória a Jesus. Mas os falsos profetas, eles profetizavam falsamente. E o que eles faziam era crime. Deus condenava, né? E condena ainda hoje essa atitude. Imagina falar algo dizendo que Deus disse sem Deus ter dito. É crime. E no Antigo Testamento eles eram mortos. A gente pode ver isso em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 em diante. Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti, te der um sinal prodígio, e sucedeu tal sinal de que ele falou, vamos após outros deuses que não conheceste, vamos servi-lo, não ouvirás as palavras daquele profeta. O Senhor vosso Deus vos prova. Olhe que Deus até permite que aconteça sinais através desses falsos profetas, para provar onde está o coração do verdadeiro servo de Deus. Ah, mas aconteceu do jeito. Cuidado. Foi o que Deus disse? O que importa para nós é a primeira palavra de Deus. Lembra de Balaão? Quando foi perguntado a Deus, posso ir para amaldiçoar o povo de Israel? Deus disse não. Depois vieram de novo os embaixadores de Balaque, glória a Deus, né? De Balaque disse o quê? Vamos amaldiçoar o povo. E Deus, ele foi perguntar ao Senhor, e Deus disse, vá, mas só fale o que está na sua boca. Mas Deus tinha dito não. E ele foi, e grande foi a consequência na vida de Balaão, né? Então, que nós venhamos ter cuidado
Ouvir o que Deus falou é o melhor. E a condenação para esse falso profeta. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, porque falou rebeldia contra o Senhor. É tido como rebeldia, né? Falar o que Deus não manda. Glória a Deus, que vos tirou da terra do Egito. Glória a Deus. Então é preciso acreditar no Senhor. Os falsos profetas, eles são conhecidos como as raposas do deserto, disse o profeta Ezequiel no versículo 4. Essa linguagem demonstra o caráter destrutivo que um falso profeta possui. Então, o objetivo do falso profeta é justamente de destruir fé, destruir igreja, destruir servos de Deus Altíssimo, né? Sobre a geração das mensagens falsas, o falso profeta, né? Os portadores de mensagens falsas, e Deus revelou isso a Ezequiel, as fraudes que eles iriam divulgar, né? Ele se posiciona como porta-vozes de Deus. Olha, tá assim, hein? Dentro das igrejas, fora das igrejas, é porta-vozes de Deus, se apresentam como enviados de Deus. Olha só. E através das suas falsas notícias, eles desencaminham o povo de Deus. Quantos não têm caído nas lábias desses falsos profetas, não é? A sentença contra eles vinha desde, né, Deuteronômio 13:1. Falar em nome do Senhor sem que ele tivesse autorizado é crime, como a gente já viu. Isso não intimidava os falsos profetas, porque eles se sentiam favorecidos pelos governantes. Olha, eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam às autoridades. Irmão, a igreja não anda de braços dados com o mundo, com a autoridade, com isso, com aquilo outro, não. A igreja cumpre o papel dela de servir a Deus, de ser separada. Mas nunca vimos tanta mistura, nunca vimos tanta coisa triste dentro das igrejas, tanta idolatria por homem dentro da igreja, né? Tanta visão, glória a Deus, distorcida. Glória a Jesus, como que a solução nossa viesse do homem, como se a nossa proteção viesse do homem, como se a nossa vitória viesse do homem. A minha vitória, a vitória do servo de Deus, vem do Senhor, amados, independente de quem esteja liderando, quem não esteja. A nossa vitória vem das mãos do Senhor, que o salmista disse, nos confia em carros, outro em cavalos. Glória a Deus. O povo confiava tanto no Egito, no exército do Egito, nos cavaleiros do Egito. E o salmista diz, eu confio, nós confiamos, o povo de Deus confia. Aleluia, faz menção do Senhor. Então a nossa vitória vem do Senhor, independente de como esteja a situação na terra. A nossa vitória vem de Deus, e muitos têm pecado, muitos têm pecado diante dessa situação terrível. Louvado seja o nome do Senhor. Então, conclusão, o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso. Glória a Deus, né? Então, tenhamos cuidado. Existe sim servos de Deus Altíssimo que falam enviados por Deus. Glória a Jesus, mas geralmente a mensagem desses homens de Deus são de conserto, vigilância. Quando você vê um falso profeta, né, profetizando, ele vai profetizar bênçãos, vitórias. Geralmente ele distorce a palavra, as sagradas escrituras, né? Então que nós vamos ter cuidado para não sermos enganados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vigiemos em nome de Jesus. Conclusão, amados, que nós houve no passado, glória a Jesus, houve na igreja primitiva e vai continuar existindo, porque foi isso que Pedro nos avisou, né? 2 Pedro 2:1, foi isso que Deus nos avisou. Glória a Jesus. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, olha a posição deles, homens cultos, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2 Pedro 2:1. Então que nós estejamos vigiando em nome de Jesus. Convido você a orar, amém? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais uma escola bíblica, Senhor. Aplica, Deus, a tua palavra em nossos corações e continua falando com o teu povo, conosco, em nome de Jesus. Abençoa teu povo, dá-nos sabedoria, Senhor, a andarmos conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Pai do Senhor. Oh, se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, oh, se nasceu, oh, se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião.